A gente está aqui, são 8h01, a nossa palestra pública, que sempre acontece às terças-feiras, na Tenda Espírita Cristã. A nossa casa é uma casa espírita, e umbandista, e nossas reuniões, elas acontecem sempre todas as terças-feiras, às 20 horas, na cidade de Niterói. Por conta desse isolamento social, é que nós estamos fazendo a transmissão das nossas palestras através do canal do YouTube, que é uma forma das pessoas que não estão podendo, obviamente, frequentar a casa, né, poderem estar participando das nossas palestras. E também, assim, depois que passar todo esse processo da pandemia, porque esse eu considero que foi um ganho para a gente, né, nesse período, que é a possibilidade da gente estar levando para aquelas pessoas que não podem chegar até a casa espírita, né, para que elas possam acompanhar as palestras. Às vezes, ou porque não conseguiram chegar, estão no trânsito, ou porque são de outra cidade, não moram mais perto, ou que conheceram a nossa casa através desse canal do YouTube. Então, mesmo pós-pandemia, esse é um canal que a gente vai estar deixando aberto para que você, que não é frequentador da nossa casa, possa posteriormente estar acompanhando aos nossos trabalhos públicos na casa. Eu vou falar um pouquinho da nossa casa, enquanto a gente está aguardando que as pessoas entrem. A nossa casa é uma casa espírita umbandista, mas nossa casa é fundamentada na doutrina espírita, todas as nossas palestras, elas são sempre em temas abordando o Evangelho do Cristo e a doutrina espírita cristã. Nós funcionamos em Niterói, então, se você está acompanhando a gente aqui nesse vídeo, não conhece a nossa casa, seja muito bem-vindo quando essa pandemia acabar. Você vai ser muito bem acolhido em nossa casa, e se você mora longe, não vai poder estar aqui pessoalmente, então que você possa acompanhar as nossas palestras através aqui do YouTube. Essas transmissões, elas acontecem ao vivo, mas nós temos várias outras palestras que estão publicadas aqui em nosso canal, que vai ser super... ficaremos muito felizes se você assistir às outras palestras também, né? Bom, 20h04, já estamos no horário para dar início à nossa palestra. Vamos lá. Boa noite a todos. O livro Novas Mensagens, do Espírito Sheila, psicografia do Cleiton Levi. Sombra e luz. Não sejas mensageiro de ideias negativas. Ninguém saúda um amigo com as mãos sujas de lama. Procura fixar-te nos aspectos luminosos da vida. Quem só observa a sombra acaba retido na escuridão. Aprende a destacar as qualidades alheias, estabelecendo o entendimento no clima da simpatia. Fala com equilíbrio e serve com amor. Agindo assim, te converterás num ponto de luz, refletindo as claridades do alto. Quer fazer a oração? A prece? Fazer a prece? Isso. Senhor Deus, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre querido, estamos aqui mais uma vez, reunidos com os nossos pensamentos voltados para Ti, e te pedimos, Senhor, que nos ampare e que olhe por todos aqueles que se encontram conectados nesse instante conosco, que possamos ouvir a palavra da nossa irmã, não só com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Senhor, meu Deus, ampara todos nós, ampara esta humanidade dora, que possamos caminhar juntos para esse novo planeta. Obrigada, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.
Graças a Deus. Bom, e hoje a nossa convidada é a Ana Baxi, e ela trouxe um tema para a gente que é Corpus Christi, que é um tema que é bem atual, né? A gente acabou de passar pelo feriado de Corpus Christi sob o olhar espírita. Então, Ana, agora nós vamos sair e eu vou te deixar na tela. Vamos ver se vai funcionar, se vai dar tudo certinho agora. Irmãos em Cristo, é com muita alegria que hoje nós estamos aqui reunidos, em nome de Jesus, porque quando mais de 2 se reunirem em seu nome, Ele próprio estará conosco. E eu trago hoje o tema que foi o feriado de quinta-feira passada, dia 11, que é Corpus Christi. É um tema bem interessante e a gente vai abordar alguns aspectos que sejam do corpo do Cristo. Então, começando um pouco pelas origens desse feriado, o dia de Corpus Christi, ou o corpo de Cristo, ou o corpo Domini, que é corpo de Deus, iniciou as comemorações no 60º dia após a Páscoa. E inicia-se mesmo no século XIII, com o Papa Urbano IV. Tiveram alguns momentos que fizeram com que ele instituísse essa comemoração. Primeiro, foi a confissão de uma freira, a Juliana de Monte Carnilon, uma freira agostiniana, que tinha visões com Cristo. E nessas visões, o Cristo desejava que o sacramento da Eucaristia fosse celebrado com mais destaque. Junto a esse momento, em 1264, na cidade de Bolsena, na Itália, próximo a Orvieto, onde era a corte do Papa, ocorreu que, durante uma missa, o sacerdote, na hora que ele parte a hóstia, dessa hóstia brota sangue, numa quantidade que empapa o tecido, o pano que ficava embaixo, né? Que ele coloca para proteger. Bom, acontecendo esse milagre, né? Que é assim que a Igreja Católica entende essas manifestações espirituais. Então, entre outras, né? Que aí a gente também, nos milagres, também tem as curas de Jesus, né? E a gente sabe que são potenciais do próprio Espírito, né? E um Espírito de alto escalão como Jesus tinha a possibilidade de uma cura instantânea. Mas, então, instituiu-se um milagre, esse fenômeno. E ele, então, faz com que esses objetos milagrosos venham ser trazidos para Orvieto através de uma procissão que ocorreu no dia 19 de junho de 1264. Nesse mesmo ano, ele institui oficialmente essa comemoração e inicia-se em algumas igrejas já na Alemanha, difunde-se na França, na Itália, e hoje as comemorações são fortemente desenvolvidas tanto em Portugal como no Brasil. Bom, a origem desse sacramento católico, que é a Eucaristia, ela tem muito a ver, ou tem a ver com a última ceia, né? Quando Jesus disse, esse é meu corpo e este é meu sangue. Fazer isso em memória de mim. Para a gente poder entender o valor dado ao corpo de Jesus na história, nós temos que voltar ao tempo após a crucificação, né? João, em capítulo 19, ele vai nos dizer que essa sexta-feira era um dia de preparação para a Páscoa, era a véspera, né, do sábado sagrado para os judeus. E eles, então, não admitiam que os corpos, né, dos crucificados ficassem pendurados na cruz. Então, eles pediram a Pilatos para retirar os corpos, né? Jesus já estava morto, mas, mesmo assim, um soldado, com a sua lança, perfura o seu abdômen, constatando a sua morte. A pedido de João de Arimateia,
Pilatos concede a permissão da retirada do corpo de Jesus, da cruz. E João de Arimateia e Nicodemos ficam responsáveis por isso. Nicodemos traz mirra e aloés e dá os primeiros cuidados, segundo a tradição, no corpo de Jesus, segundo a tradição dos judeus. Ali eles vão envolvê-lo com lençóis, com lenços, e vão sepultar esse corpo num sepulcro novo, onde havia um jardim à sua volta. João continua nos contando, no capítulo 20, que ao amanhecer do primeiro dia da semana, ainda escuro, Maria de Madalena foi ao sepulcro e, ao chegar, viu que a pedra que fechava a entrada tinha sido rolada. Ela então sai correndo e vai ao encontro dos discípulos e chama Simão, Pedro e João e diz-lhes: eles tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde colocaram. Ambos os discípulos correram para o sepulcro e, ao entrarem, eles viram realmente que só lá tinha as faixas utilizadas e o lenço que envolvia a cabeça do mestre. Voltaram para casa e voltaram a se trancar na casa, porque eles tinham medo do ódio dos judeus. Da mesma forma, por esse o pedido de José de Arimateia a Pilatos, por medo de que eles poderiam fazer ao corpo de Jesus. Os discípulos então voltam e se trancam em casa, com medo. Maria, por sua vez, fica ali, à porta do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, ela se inclina para dentro do sepulcro e vê 2 anjos, vestidos de branco, sentados aonde devia estar o corpo de Jesus. E eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? E ela responde: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde o colocaram. Ela continua chorando e percebe uma pessoa atrás de si. E ela pensa que é o jardineiro que cuidava daquele jardim, que lhe pergunta à mulher: por que está chorando? E ela fala: se tu o tiraste daqui, dize-me onde colocaste, que eu levarei. Maria, ela não tinha percebido o que era Jesus, até o momento em que Jesus fala: Miriam. Ela se volta e exclama: Rabone, reconhece Jesus. E vai para abraçá-lo. Só que ele fala: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. Mas vai ao encontro dos meus irmãos e diz-lhes assim: estou ascendendo a meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria assim fez. Chegou para os discípulos e falou que ela viu Jesus, conversou com ele. Mas ninguém acreditou, tirando Maria de Nazaré. O que acontece? Na tarde daquele mesmo dia, o dia primeiro da semana, mesmo as portas cerradas, onde estavam os discípulos por causa do medo, Jesus se pôs no meio deles e lhe disse: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos, as suas feridas e a ferida que tinha no abdômen, da lança do romano, do soldado. 8 dias depois, porque nessa primeira aparição, Tomé não estava presente. Então, quando os discípulos falaram que Jesus tinha revivido, tinha ressuscitado, ele não acreditou. Então, 8 dias depois, estavam eles dentro da casa e Tomé junto, as portas cerradas. Jesus apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe aqui no meu lado. E não seja incrédulo, mas crê. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Está em João, capítulo 20, versículo 29.
A questão do sumiço do corpo de Jesus gerou a crença que Jesus subiu aos céus de corpo e alma. E muitos dos nossos irmãos creem nisso. Aguardam o juízo final, quando Jesus fará o julgamento dos bons e dos maus e restituirá os seus corpos para a vida eterna. E a gente sabe, a ciência mesmo comprova que um corpo, quando entra no processo de decomposição, ele não tem retorno. Mas muitos interpretaram o sumiço de Jesus desta forma. Lembrando as palavras de Paulo, o Cristo crucificado é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, que está em Coríntios 1, capítulo 1, versículo 24, realmente foi escândalo. Foi escândalo para os judeus que pediram a crucificação de Jesus. E a loucura para os gregos. E para muitos dos nossos irmãos. Para muitos, a crucificação é loucura. Suportar tamanho sofrimento. Sofrimento não só físico, como moral. O abandono dos seus amigos e irmãos, da sua família. Abandono, injustiça, difamação. Para muitos, o sofrimento de Jesus seria loucura. Então, muitos acreditam que o corpo de Jesus seria fluídico. Kardec, já no seu tempo, já identificou esse pensamento, né? Então, a gente pode ler isso na Gênese. E ele vai nos revelar que Jesus, se esse pensamento, né, que Jesus não teria um corpo tangível, seria uma espécie de agênere. E aí eu vou pegar aqui o livro, O Espiritismo de A a Z, que vai nos dizer o que vem a ser a Gênese. A gênere, desculpe. Então, a gênere é uma variação de aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva, ao ponto de causar completa ilusão. Então, Kardec continua nos dizendo que, se seu nascimento e sua morte são situações aparentes, e aí a gente tem as curas, as viagens de Jerusalém, a Betsaida, a Cafarnaum, suas pregações, seriam aparentes, dando-se o seu desaparecimento no sepulcro e voltando à forma fluídica. E com o mesmo corpo teriam apresentado-se aos apóstolos após a morte. Então, ele teria um corpo fluídico no seu período inteiro de vida e no seu pós-morte. Kardec vai nos dizer que são situações completamente diferentes. Seu nascimento e as situações que ele vivenciou mostram o corpo material, completamente material. Um corpo fluídico, ele não poderia ser lesado, como a lança do soldado romano, como revela João. Porque se ele tivesse um corpo fluídico, seria como se ele penetrasse a lança em uma massa de vapor, sem produzir qualquer ferimento. Né? Então, não foi isso que aconteceu. E da mesma forma, um corpo fluídico, ele não pode morrer. Mas após o seu suplício, o corpo de Jesus ficou inerte. Todos puderam ver e todos puderam tocar. Após a ressurreição,
ele subiu aos céus. Seu corpo se elevou, desvaneceu e desapareceu sem deixar vestígios. Então, isso prova que existia dois corpos. A natureza de um é diferente da natureza daquele que pereceu na cruz. Leon Denis vai também colaborar com a gente. Vai dizer que em suas aparições entre os discípulos, eles se encontravam de portas fechadas e por 2 vezes, né? No primeiro dia da semana e 8 dias depois. Ele aparece e desaparece instantaneamente. Em Emaús, ele conversa com os discípulos que, a princípio, não o reconhecem. Somente quando ele parte o pão, eles sabem que é ele. E ele instantaneamente desaparece. Então, nesses momentos, ele se acha de posse de um corpo fluídico etérico, que há em todos nós, invólucro do espírito, e que um espírito de alto escalão como Jesus sabe muito bem dirigir, modificar, condensar, refazer a sua vontade, a tal ponto de se tornar tangível. Esse pensamento de Leon Denis se encontra no livro Cristianismo e Espiritismo, capítulo 5. Kardec vai nos falar que a ligação do corpo físico com o espírito e o corpo tem a função de ser a sede das sensações, quer dizer, das dores físicas, que vão repercutir no centro sensitivo, que é o espírito. Então, quem sofre não é o corpo, mas o espírito, que sente os contragolpes recebidos pelo corpo, pelos tecidos orgânicos. Então, num corpo sem espírito, nulas são as sensações. Por essa razão, Kardec conclui que Jesus sentiu, sofreu materialmente, e que por isso ele tinha um corpo material tal qual o nosso. A palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Paulo. É loucura para aquele que não tem a certeza da vida futura, que não tem a certeza que o espírito é imortal, que não tem a certeza que Deus é único, misericordioso e bom, a certeza da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados, das comunicações com os espíritos, que nada mais são, como Kardec disse, homens que morreram, que perderam sua veste carnal. Leon Denis vai nos falar que a ressurreição comprovada pelo cristianismo, o cristianismo não é mais uma esperança. É um fato natural. Um fato apoiado no testemunho dos sentidos. E ali foi no ver, no tocar, no sentir Jesus. Os apóstolos, eles não acreditavam somente na ressurreição. Estavam delas convencidos. Paulo vai nos dizer que se o Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E ele continua. Porque assim como todos os homens, como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então, ele vai nos dizer que todos nós perdemos o corpo físico em determinado momento. Adão. Representação do homem físico. Mas seremos todos vivificados em espírito,
no espírito imortal, através do Cristo. O que significa o corpo físico para o espiritismo? Perdão. Para o espiritismo, o que significa o corpo? Um instrumento. Em João, Jesus vai nos dizer: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre o pão. E Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. A água que sacia a fome do espírito. O pão que alimenta a necessidade espiritual. Jesus é o pão da vida. Aquele que veio para buscar os que estão perdidos, como Zaqueu, e levantar aquele que está morto, como Lázaro. E para alcançarmos a felicidade do espírito em plenitude, como nos fala Joana, precisamos seguir o verdadeiro caminho. E ele fala: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, ele é o caminho. Através do estudo do Evangelho, da nossa transformação moral. E para que isso aconteça, Deus nos permite o aprendizado, o progresso, a regeneração, através de muitas encarnações que já tivemos e outra que teremos em vários planetas de acordo com a nossa vibração espiritual. O corpo físico, para o espírita, é um instrumento precioso de aprendizado. Emmanuel vai nos dizer que o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas juntas, né? Ou de fluidos terrestres que se reúnem sobre as leis planetárias, oferecendo ao espírito a oportunidade de aprender, valorizar, reformar, engrandecer a vida. O corpo físico, unido célula a célula com o nosso corpo espiritual, é responsável por receber as informações do plano físico através dos sentidos. E através do perispírito, ele traduz ao espírito o que se passa no exterior. E em resposta a esses estímulos, comanda as ações do corpo, as atividades na vida física. Os corpos físico e espiritual são formados das substâncias de cada orbe, dando assim as condições para se viver nele. Então a gente vê que o nosso caminho é a busca de Jesus. E o nosso instrumento no mundo físico é o nosso corpo. E recebemos capacidades e potencialidades para o aprendizado do espírito. O Emmanuel ele vai nos perguntar: já pensaste que és um espírito imortal, dispondo na Terra por potencialidade? O que fazemos dos nossos pés? Onde ele nos leva? De nossas mãos? De nossos olhos? De nosso cérebro?
de nossa inteligência, de nossa saúde, de nossa voz. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Porque aquele que muito recebe, muito será cobrado. Aquele que muito tem, muito será dado. Aquele que até pensa, aquele até que tem, o pouco que tem será tirado. Na verdade, ele fala de todas as oportunidades que nós temos e que não aproveitamos. Então, se hoje eu tenho a oportunidade de ter um estudo, eu tenho um tempo para estudar, vamos dizer, a doutrina espírita, ou fazer um curso. Pode ser que numa outra oportunidade, num outro momento dessa vida ou de outra vida, eu queira fazer esse curso, eu queira ter tempo e não vou ter, porque eu não dei valor àquela oportunidade. Da mesma forma, podemos pensar no nosso corpo. Quando Emmanuel nos pergunta o que fazemos dele, para que ferramenta, né, ele é usado, quer dizer, nós usamos o nosso corpo como ferramenta, de que forma a gente usa e usa para quê? Deixa eu voltar. Através do corpo, a gente aprende, temos vivências, experiências que vão transformar o nosso espírito, utilizando os talentos. Então, quando Emmanuel nos pergunta o que fazemos do nosso corpo, nós temos obrigações para com ele.
higienizá-lo, alimentá-lo, mantê-lo ativo, para que o espírito possa utilizá-lo o máximo possível das suas potencialidades no crescimento do espírito. Isso me lembra uma passagem de São Francisco de Assis, que Frei Leão chegou a São Francisco e disse que ele tinha um amigo que tinha um jumento e que a vida toda esse jumento foi bom para esse amigo, mas que ele era duro com o jumento, que o jumentinho agora estava doente e ele estava severo. E então ele pergunta a São Francisco: o que devo dizer a esse homem? São Francisco pensou e disse: diga a ele que ele é cruel, que ele ame o seu jumento. Mas, ao mesmo tempo, São Francisco parou e perguntou: quem é esse homem? E Frei Leão disse: sois vós, meu pai. O vosso corpo é o vosso jumento. Ele o tem carregado e está tão debilitado, e vós sois tão severo para com ele. Então, São Francisco para e diz: perdoe-me, meu jumentinho querido. Então, através de muitas situações, nós vamos utilizar o nosso corpo para relação com o mundo físico, para o crescimento do nosso espírito. Muitas vezes a enfermidade que o tempo nos trará é inevitável para o aprendizado dos nossos impulsos inferiores. Mais adiante é a condição social, repleta de espinhos, que nos reajustam o pensamento. Mais adiante é o templo doméstico, transformado em cadinho de angústias e padecimentos, que nos vai valorizar a simplicidade dos momentos, do abraço, como agora, né? Do abraço, da presença, da palavra. Mais adiante é a tarefa do bem comum, que nos exige os mais largos testemunhos, né? De compreensão e renúncia, né? Porque nos cobra integral ajustamento à felicidade dos outros antes das nossas. Então, a fortuna, a escassez, a formosura, a fealdade, a alegria, o sofrimento, a liberdade, o tolhimento, todos talentos. Excelentes possibilidades de reabilitar, de nos reabilitar para uma espiritualidade melhor, né? Então, a gente recebe os talentos e muitas vezes a gente não dá importância. Se a gente tem o talento da riqueza, a gente cai na alucinação da vaidade. Se a gente detém o da pobreza, a gente se liga aos monstros da inconformação. Se possuímos um belo corpo, a gente se entrega aos excessos destruidores. Se a gente possui um corpo com deformidade, a gente perde tempo em desespero. Então, no prazer, a gente é incontido e na dor, a gente é revoltado. Quando a gente é livre, oprime os outros. Quando a gente é subalterno, a gente perturba os semelhantes e incita a indisciplina. Emmanuel, que está nos trazendo essas palavras, nos diz que o sentimento é o santuário da criatura. Sem a luz aqui dentro, é impossível a gente refletir a luz que desce do alto. Então, a preservação do corpo, a feição do trabalhador responsável e consciente protege o instrumento de serviço que a vida confiou. Então, devemos fugir ao tormento do excesso, do azinhavre, da preguiça, da excitação, da imprudência. Bem dizendo, o templo de recursos que o Pai nos dá. Na minha pesquisa,
encontrei as palavras do Dr. Bezerra. Quando, numa entrevista a Chico Xavier, pela TV Tupi, no Canal 4, em 1969, Dr. Bezerra fazia referência aos transplantes. E ele responde sobre essa situação. Vede, pois, filhos, que todos sois aqueus. Diante da vida, todos sois milionários da oportunidade do serviço, no abençoado corpo que vos permite sentir, pensar, agir, trabalhar, construir e sublimar na causa do bem eterno. Basta aceites o impositivo da ação edificante e adquirireis empréstimos sempre maiores na organização universal dos créditos divinos. E esses empréstimos são os transplantes, são os medicamentos, são as novas tecnologias para a cura do corpo físico. De todos os recursos, porém, que vos são confiados, o corpo físico é o mais importante deles, por definir-se como sendo o refúgio em que obtemos no mundo o valioso ensejo de progredir e aperfeiçoar a nós mesmos na esfera da experiência. Zaqueus da terra, todos ricos de tempo e de instrumentos do bem, para evolução e melhoria constante, aprendendo a servir para merecer e merecer para servir cada vez mais. Não deixemos os nossos talentos, como o ouro, a prata, a enferrujar, como aquele mau servidor que desvaloriza o seu talento, entrega, deixa ser corroído pela terra, já que ele enterra o seu talento, não movimenta as energias do progresso, é entregue à lei de causa e efeito. Que busquemos ser melhores, trabalhar e chegar a ser completistas. E eu achei interessante essa definição de Manassés sobre o termo completista. Trouxe para vocês, que está lá em Nosso Lar. Ele fala para André Luiz: completista é o título que designa os raros irmãos que aproveitam todas as possibilidades construtivas que o corpo terrestre lhes oferecia. Em geral, quase todos nós, em regresso à esfera carnal, perdemos oportunidades muito importantes no desperdício das nossas forças fisiológicas, né? Perambulamos por lá, fazendo alguma coisa de útil para nós e para outra, mas, por vezes, desprezamos 50%, 60%, 70% e, frequentemente, até mais de nossas possibilidades. Em muitas ocasiões, prevalece ainda contra nós o agravante de termos movimentado as energias sagradas da vida em atividades inferiores, que degradam a inteligência e embrutecem o coração. Aqueles, porém, que mobilizam a máquina física à maneira do operário fidelíssimo, conquistam direitos muito expressivos em nossos planos. O completista, na qualidade de trabalhador leal e produtivo, pode escolher à vontade o corpo futuro, quando lhe compraz ou apraz o regresso à crosta em missões de amor e iluminação, ou recebe um veículo enobrecido para o prosseguimento de suas tarefas, a caminho de círculos mais elevados de trabalho. Esse é o servo que multiplicou os seus talentos. Vai dividir com o Senhor as alegrias, aumentando as suas responsabilidades. Ele vai escolher o seu próximo corpo. Ele vai auxiliar conscientemente. E para a gente terminar, vamos lembrar novamente Paulo,
que vai nos dizer que, ora, vós sois o corpo do Cristo e seus membros em particular. Ele vai nos dizer que, onde estivermos, a gente deve atender o impositivo das nossas tarefas, convencidos de que as nossas mãos substituem as do celeste trabalhador, embora em condições precárias. O Senhor age em nós e a favor de nós. É indiscutível que Jesus pode tudo. Mas para fazer tudo, ele não abre mão da colaboração do homem que lhe procura as determinações, que segue seus passos. Os cooperadores fiéis do Evangelho são o corpo de trabalho da sua obra redentora. E Emmanuel nos orienta. Haja, pois, entre o servo e o orientador legítimo entendimento. Jesus reclama instrumentos e companheiros. Quem puder satisfazer ao imperativo sublime, recorde que deve comparecer diante dele, demonstrando harmonia de vistas e objetivos em primeiro lugar. Que possamos ter os mesmos objetivos do Mestre Jesus, de amor, simplicidade, mansuetude, para com todos aqueles que nos cercam, para com nós mesmos, né? Então, que possamos receber essa bênção do corpo físico e respeitar a responsabilidade que temos nas mãos. Que a paz do Cristo esteja em todos os lares, que assim possa ser. Ai, Ana, que delícia. E nada melhor do que essa imagem linda para estar encerrando o nosso encontro de hoje, né? Muito obrigada. Gostaria de te agradecer mais uma vez por você estar disponibilizando o seu tempo. Eu sei que você trabalhou bastante hoje. Você é uma das que estão aí à frente nessa luta, né, de trabalho. E muito obrigada mais uma vez por estar dividindo o seu tempo tão precioso aqui com a gente nesse nosso encontro. E aí eu queria convidar a Rose para fazer a nossa prece de encerramento. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Não. E acho que a conexão da Rose caiu. Ó, vou esperar um segundinho, ver se ela volta. Voltou. Tá me ouvindo, Rose? Alô? Rose, tá ouvindo a gente? Acho que a conexão dela tá ruim. Uhum. Bom, eu quero agradecer, né? Agradecer essa grande oportunidade de estarmos juntos e aprendendo mais coisas, né? Porque é interessante. Isso, voltou. Né? Ela ainda não está aparecendo para a gente. Bom, a Luna, que é uma frequentadora da nossa casa, ela está elogiando, ela falou que foi maravilhosa a sua explicação, que ela nunca havia imaginado a forma como você explicou a parábola dos talentos. Então, ela está te oferecendo uma grande gratidão por isso. Que isso, eu até me enrolei. Peço desculpa porque, né, a gente tem tudo programado, escapa um pouquinho, a gente perde o time. Mas agradeço a caridade dela para conosco. Boas vibrações vindas de São Paulo, da família. Bom, enfim, essa é a coisa gostosa que a gente está tendo nesses encontros, né? Rose, está ouvindo a gente agora? Está ouvindo? Rose? Acho que ela não está ouvindo a gente. Ela sempre, no final da palestra, eu não sei o que ela consegue desligar o microfone. Ela nunca escuta no final. Mais uma vez, eu queria agradecer a todos que ficaram com a gente até agora, acompanhando a apresentação da Ana Baxi.
Com certeza a Ana vai estar voltando mais vezes aqui nesse nosso canal, né? Agora tão cibernético, né? Essa coisa tão internauta. Enfim, e você que está assistindo a gente, você que é frequentador da nossa casa, vai aguardando as informações nos nossos grupos ou aqui pelo canal, quando a gente vai estar retornando às nossas palestras públicas normalmente na casa, né? Enquanto o período de isolamento estiver em vigor, a gente está mantendo esse isolamento por questão mesmo dessa pandemia, que a gente quer que todo mundo fique com a saúde direitinha, né? E você, que não é frequentador da nossa casa, mas que está tomando conhecimento desse nosso canal, sinta-se abraçado, sinta-se muito bem acolhido aqui junto a nós. Espero que você tenha gostado, espero que você possa retornar mais vezes e ajuda a gente compartilhando esse canal, porque é através dele que a gente leva todo esse conhecimento, todas essas reflexões que nos conduzem à reforma íntima, a um olhar diferente sobre aquilo que a gente tem de experiência nessa vida aqui, como encarnados nesse plano, né? E o que a gente pode ir melhorando através desses exemplos, das parábolas do Cristo, dos ensinamentos da doutrina espírita, né? Todas essas reflexões que tanto nos transformam, né? Rose, está ouvindo a gente? Está me ouvindo? Rose? Não. Bom, Ana, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Você gostaria de fazer a oração de encerramento hoje? Adoraria. Adoraria. Então. Acho que Rose... Tá ouvindo? Não. Tá não. Tá não. A carinha dela. Então, vamos agradecer essa grande oportunidade de estarmos juntos, cada um em seu lar, mas nessa conexão espiritual com o Cristo, com os seus trabalhadores, com esse Pai, esse Deus de amor e bondade, com essa espiritualidade trabalhadora da seara de Jesus, que nos sustenta, que nos orienta, que nos protege. Agradecemos essa grande oportunidade, Senhor, de podermos refletir sobre a nossa transformação, a transformação desse homem velho, vaidoso, egoísta, maledicente, para um espírito de luz. Ajude-nos, Senhor, nesse objetivo. Nos fortalece, Senhor, o pensamento no bem. Nos fortalece, Senhor, as palavras de amor. Nos fortalece, Senhor, as nossas mãos em atividades construtivas. Que possamos, Senhor, ser realmente trabalhadores da Tua seara o dia todo e em todos os lugares, distribuindo um pouco desse amor imenso que recebemos a cada minuto. Que a Tua paz, Mestre querido, invada os nossos corações. Hoje, agora e por todo sempre, unidos a Ti. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, graças a Deus. Ana, muito obrigada. Um grande abraço em você. Gente. E em todos aí na sua casa, sua família. Por te Obrigada. Olha, agradeço muito. Desculpe aí a gente ter perdido conexão, mas eu acho que faz parte. Sim, faz parte. Vai melhorar nas próximas. Essa é a graça do ao vivo, né? As pessoas participam juntinho com a gente, né? Isso. Gente, um grande abraço. Força aí, que vai passar. É um grande aprendizado. E lembrando que todos nós que estamos aqui hoje sabíamos que íamos passar por isso.
E demos o nosso ok, ó. É. Estarmos juntos. É verdade, é verdade. E eu falo, tudo nessa vida tem um lado ruim e tem um lado bom, né? Sim. E quanta coisa boa que também está surgindo nesse novo modo que a gente tem pela frente, né? Sim. Olha, o Francisco está desejando um parabéns a você pela palestra, viu? Obrigada. Mas parabéns a ele por essa caridade para com a gente. Ana. Muita amizade, né? Gente, um beijo grande a todos que ficaram com a gente até agora. Um grande abraço e até a próxima terça-feira. Agora, os nossos alunos do estudo, do ESG e da Escola de Médiuns, quinta-feira, encontro marcado, hein? Nada de preguiça, nada de faltar para a aula. Beijo grande a todos. Beijo. Grande abraço, gente. Grande abraço.